Fala galera, eu sou o Douglas Tatuador e o vídeo de hoje vai ser sobre tatuagens pequenas, tatuagens comerciais e o porquê são caras. Acontece todo o tempo no estúdio. O porquê que elas têm esses valores comparado às tatuagens maiores. Vou explicar hoje alguns exemplos para que vocês possam entender o porquê disso acontecer, beleza? Vamos lá! Primeira dica. Tatuagens de escrita, caligrafias. Porque às vezes algumas caligrafias pequenininhas de 8, 9 centímetros ou 6 acaba às vezes ficando entre o valor de 80, 100 reais ou até mais um pouquinho dependendo do estúdio e do profissional. Muitos clientes não entendem que o valor da tatuagem ele não é dado somente pelo tamanho. Tem todo um procedimento por trás ali para o tatuador poder fazer a tatuagem. Então, quando o tatuador dá um valor de uma tatuagem pequena, ele está pensando não só na questão do trabalho, mas como o material que vai ser gasto e como vai ser executado. E geralmente essas tatuagens pequenas, elas têm um determinado valor justamente pelo grau de dificuldade. Se você for analisar, às vezes tem tatuador iniciante que não consegue executar, às vezes, uma tatuagem pequenininha. E de repente, se você der uma carpa ou uma tatuagem maior para ele, ele consegue fazer. Por quê? Tatuagens maiores acabam dando para dar algum tipo de jeitinho, caso venha acontecer, se ele passar e dar um erro. Ele tem como corrigir através de sombra, através de um traço mais grosso, fazer algo que possa melhorar aquela tatuagem. Agora, tatuagem pequena, infelizmente, não tem como fazer isso. Se você errar, você perde o trabalho. Então, quando o tatuador dá o valor, ele baseia-se no grau de dificuldade que é. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas a tatuagem é pequenininha, por que fixo tudo? Se ela é tão pequena? Vou repetir para vocês, às vezes uma tatuagem pequena acaba gerando uma dificuldade maior do que uma tatuagem grande. Então, quando o tatuador te cobrar um determinado valor, às vezes você vai deixar de fazer num profissional por causa de 20, 30 reais. E você pode vir a ter um prejuízo maior ainda na hora de cobrir essa tatuagem. Então, galera, não se esqueça, quando for fazer uma tatuagem comercial, entenda que esse valor é baseado no grau de dificuldade, no material certo, na máquina certa que ele vai ter que usar e no tempo que ele tem, que ele levou de estudo para poder executar esse trabalho. Vou citar mais alguns exemplos para você, fique aí. Então galera, vou gerar mais um exemplo para vocês hoje com relação a essa situação de tatuagens pequenas e comerciais. Alguns clientes entram em contato com alguns tatuadores perguntando quanto que fica essas tatuagenzinhas de amizade. E às vezes tem 3, 4, 5 pessoas querendo fazer essa tatuagem. E quando a gente passa o valor, eles acabam assustando. Porque eles sempre comentam o seguinte, poxa, a gente está indo em 5 pessoas, 3 pessoas e a tatuagem é pequena. Por que que fica esse valor para cada pessoa? O valor é dado porque o material ele é individual. Então assim, todas as vezes que a gente fizer uma tatuagem num amigo, a gente tem que jogar tudo fora e começar tudo de novo. E aí acontece de eu ter que dar valor individual, entender que nessas tatuagens que são feitas pode acontecer de gerar um retoque. Então, além do tempo, o material que eu estou gastando em cada pessoa, depois eu provavelmente vou ter que gerar um retoque e aí vou ter que gastar novamente todo o material e o tempo. Então, galera, quando vocês mandarem mensagem para o tatuador e ele colocar o valor individual, não se assustem, porque é o valor normal que o profissional cobra, justamente por conta disso. E outra coisa, o grau de dificuldade de uma tatu dessa é muito grande, porque pensa bem, ele faz a tatuagem num amigo e os demais amigos não saem igual, vai gerar um problema muito grande. Então assim, olha a responsabilidade que o tatuador tem nas mãos em ter que fazer um trabalho bem feito em você e nos seus outros amigos e as tatuagens ter que ficarem tudo do mesmo jeito. Lembrando, galera, que o tatuador não é uma máquina de impressão, a gente não é uma máquina de xerox. Então, assim, é muito difícil e complicado executar várias tatuagens idênticas. Então, assim, quando você solicitar a presença de um profissional, mais uma vez, certifique-se que ele vai ter a capacidade de fazer esse trabalho mediante ao valor que ele te cobrou. Então, assim, quando te cobrarem barato demais, é aí que você tem que assustar, não ao contrário, tá? Mais uma dica para vocês, galera. O que que acontece? Às vezes os clientes chegam no estúdio querendo fazer tatuagem pequena e alguns clientes, que são as primeiras tatuagens, eles não têm noção de como funciona. Para aqueles que não conhecem o universo da tatuagem,
e não entende o porquê às vezes do valor, quero deixar bem claro que tudo que é usado no estúdio é tudo descartável. A biqueira, agulha, batoque, tinta, vaselina, o plástico filme, babador, enfim, tudo que é usado na bancada é tudo descartável. E isso tudo custa muito dinheiro. Com essa pandemia, acabou que os preços dos materiais de tatuagem elevaram-se mais ainda. Tudo ficou mais caro no mundo da tatuagem. Só que a grande maioria dos tatuadores, eles ainda não repassaram esse valor para os clientes. Então assim, a gente está tendo que trabalhar com materiais muito caros e a gente nem está podendo repassar isso para os clientes. Então, aqueles que querem fazer essa tatuagem pela primeira vez ou já tem o hábito de fazer tatuagens pequenininhas, saibam que ela tem um determinado valor mediante a tudo isso que eu tenho falado. Mais uma dica para vocês é a questão de tatuagens fina ou grossa. Ah, eu queria fazer minha tatuagem com fulano porque o traço dele é fino, com ciclano porque o traço dele é não sei o que. Olha só, essa questão do traço, ela funciona da seguinte forma: não é o tatuador que faz o traço grosso ou fino, é a agulha. Cada agulha tem a sua numeração, só que vocês têm que entender que nem todo trabalho fica muito bonito fininho e nem todo trabalho fica muito bonito grosso. Então, o tatuador, ele decide na hora que ele vai fazer o trabalho essa questão, qual a melhor agulha para o trabalho que está sendo executado. Mas assim, quem faz o traço é a agulha, não é o tatuador, não é a mão do tatuador. Ele pode até assim se aprofundar demais a agulha e gerar um traço um pouco mais grosso. Mas se ele usar uma agulha 5, o traço vai subir para 7, que ainda vai continuar bem fina, tá? Então, galera, essas dicas que eu tô dando é porque acontece muitas perguntas sobre isso, com relação a valores, com relação a tatu pequenininha, por que é cara, por que ela não é cara. Acontece várias perguntas direto sobre esse tipo de coisas, tá? Então assim, vou gerar mais um exemplo para você aqui, e esse exemplo que eu vou gerar agora no final é o exemplo mais polêmico de todo. Antes que eu me esqueça, gostaria muito de agradecer a todos que têm compartilhado, têm comentado nos vídeos, têm dado aquela força lá, tá? Muito obrigado por vocês terem dado aquela moral no vídeo lá. E segura aí que o último agora vai ficar bacana, hein? Bora lá, galera, para mais um conselho. E esse aí é bem polêmico, é algo que acontece todos os dias dentro do estúdio e com certeza todos os tatuadores escutam isso todos os dias, umas 20 vezes por dia. Queria fazer uma tatuagem no dedo, quanto custa? Nossa, mas isso tudo para fazer um coraçãozinho desse tamanhozinho no dedo? Gente, olha só, tatuagem no dedo é uma tatuagem muito complicada de ser feita, mas muito mesmo. Ela é tão complicada que eu aposto que qualquer tatuador iniciante aí que tem meses de profissão não consegue executar uma tatuagem bem feita no dedo. Por quê? Você não tem apoio, a pele é muito fina, você tem que ter uma precisão imensa, você tem que usar uma agulha fina, ou seja, é algo muito complicado. E além disso ainda tem mais alguns problemas. E esses problemas quais são? Você acaba de fazer uma tatuagem, passa 15 dias, às vezes desbota, dá falha e o tatuador tem que refazer tudo de novo. Ou seja, ele gastou material e o tempo dele a primeira vez. Depois ele tem que vir, refazer, gastar material e tempo. Então, dependendo do valor, acaba que não compensa para o tatuador. Porque ele, além de estar disponibilizando o tempo, material, ele ainda está dando a tatuagem para a pessoa. Se ele for cobrar um preço muito barato, ele acaba dando isso tudo para a pessoa. O tempo, material, dá a tatuagem ali para a pessoa. Então, assim... tatuagem no dedo é um tipo de trabalho muito complicado de ser feito. Não são todos os tatuadores que gostam de fazer. Às vezes tem tatuadores assim, são muito bons para fazer vários outros tipos de tatuagem, mas ele não gosta de fazer porque acaba gerando muita polêmica, muita dor de cabeça. Então assim, quando o tatuador te cobrar um valor razoável para fazer uma tatuagem no dedo, saiba que esse valor que ele está te cobrando é em cima do grau de dificuldade, que é extremo, é uma dificuldade muito grande fazer um coração no dedo. É uma tatuagem que pode vir a desbotar e ele tem que vir a gerar um retoque até às vezes até na terceira vez. E assim, sem contar que a cada traço que ele vai fazendo para retocar, se ele não tiver uma precisão muito grande, ele pode engrossar essa tatuagem. Então, gente, quando o tatuador falar com você um determinado valor para tatuagem no dedo, saiba que ele está cobrando em cima de uma série de fatores. E às vezes para alguns clientes ele fala assim, é só uma tatuagemzinha no dedo, é só uma tatu pequenininha. Só que para ele fazer essa tatu pequenininha, ele teve que estudar anos da vida dele. Assim, ele teve que se profissionalizar muito, ele teve que aprender muita coisa para ele fazer só esse coraçãozinho, que às vezes é muito mais difícil do que fazer uma tatuagem imensa. Então, galera, não se esqueça, tatuagem no dedo dá dor de cabeça pro tatuador.
dá muito trabalho, então assim, vamos reconhecer isso aí, tá? Ó, sem contar também que o material é tudo descartável, então todas as vezes que ele precisar retocar, tem que repor, tem que fazer tudo de novo e o dinheiro só vai indo embora, beleza? Então vamos pro último e mais uma vez lá, obrigado por dar aquela força no canal, tá? Então galera, vamos pro final do vídeo e essa questão agora chega a ser polêmica e engraçada ao mesmo tempo. Qual questão é essa no mundo da tatu? Tatuagens de pinta no rosto. Nossa, mas por que você me cobra isso tudo para fazer uma pintinha no rosto? Então galera, olha só, toda tatuagem ela tem um preço mínimo, por menor que seja, ela tem um preço mínimo. E aí o que acontece? Se o tatuador não cobrar, quem sai no prejuízo é ele. Então todas as vezes que você quiser fazer uma tatuagem, por menor que seja, e o tatuador te cobrar um determinado valor, saiba que ele está cobrando na verdade o valor mínimo dele, que é o tempo que ele gasta e o material que ele gasta. Então galera, não fique triste quando vocês chegarem no estúdio e quiserem fazer um trabalho pequeno e esse trabalho ficar em determinado valor. Saiba que ele não está te cobrando isso porque ele quer fazer esse trabalho mais caro, porque ele é o melhorzão, nada disso não, é porque realmente essas tatuagens geram uma dor de cabeça e um trabalho muito grande para ser executado. Então assim, espero que eu possa ter explicado um pouco para vocês nesse universo da tatu como funciona e por que os valores são às vezes até diferenciados de um profissional para o outro. Não assuste quando uma tatuagem pequena fica um valor acima do que você está acostumado a escutar de outros profissionais. Vocês têm que assustar quando a tatuagem pequena ficar muito barata. Aí vocês podem desconfiar, porque alguma coisa de errado vai ter na execução desse trabalho, tá bom, galera? Muito obrigado por sempre estar dando aquele like, por estar compartilhando, dando aquela força no canal, tá? Muito obrigado a todos.